Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar da CP-CIRA nesta tarde. O tema de hoje que vai ser abordado são os cuidados omissos no controle de infecção em ambiente extra-hospitalar. E para vos dar as boas-vindas, eu vou passar a palavra à responsável do Departamento de Coordenação do Sistema Integrado de Emergência Médica, a doutora Ana Correia. Bem, boa tarde a todos. Apenas quero dar a palavra de bem-vindo e de agradecimento. É um prazer contar com a presença de todos vocês. Agradecer em especial a todo o grupo da CP-CIRA que trabalha nesta área e desejar a todos um excelente webinar e que seja um momento esclarecedor, participativo e enriquecedor para todos. Obrigado por estarem connosco e bom webinar. Passa então à doutora Joana Maia. Ela é a nossa especialista em Medicina de Saúde Pública e que está connosco a participar. Faz favor, Joana. Obrigada. Obrigada Ana pelas palavras e obrigada Margarida. Portanto, eu vou ser a moderadora deste webinar, então queria dar as bem-vindas a todos e como a Margarida disse, vai ser sobre cuidados omissos no controle de infecção no ambiente extra-hospitalar, que ambos sabemos, toda a gente aqui presente sabe que Portanto, é num contexto bastante desafiante e precisamente por ser tão desafiante é que é importante trazermos isto à baila para também termos a noção de que apesar dos desafios que traz, a importância que o controle da infecção traz depois também para os doentes que nós vemos, tanto no nível pré-hospitalar como depois também o impacto que isso tem a nível hospitalar na continuação dos cuidados. Connosco então temos o professor Fernando Gama, que é enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica e investigador com trabalhos relevantes na prevenção e controle da infecção e nas práticas seguras em contexto clínico. E depois também teremos aqui então da casa mesmo, teremos o enfermeiro Guilherme Essa, que que é elemento da CP-CIRA, do INEM, e que é enfermeiro CIV, que também tem uma vasta experiência também na emergência médica e no controle da infecção, mas depois também quando eles agora falarem, vou passar agora a palavra e eles também se apresentam um bocadinho melhor, obviamente, e portanto vou passar então a palavra ao professor Fernando Gama. Obrigada. Boa tarde, doutora Joana. Antes de mais, muito obrigado pelo convite que me foi endereçado pelo CP-CIRA. É uma honra participar neste webinar. Para além, além da apresentação que a doutora Joana já fez de mim, portanto, sou professor na Escola Superior de Saúde de Viseu, portanto, e leciono também conteúdos nesta área da prevenção e do controle da infecção associado aos cuidados de saúde. Confesso que este convite foi um desafio, ou seja, quando o CP-CIRA me convidou na pessoa da enfermeira Lénia, foi um desafio grande, pensar o que é que eu vou fazer. Alguém que nunca trabalhou nos cuidados extra-hospitalares, portanto que trabalhou sempre, desenvolvi minha atividade clínica ao longo de 29 anos na prática clínica, mas em internamento, em contexto hospitalar, nunca em contexto extra-hospitalar, ou seja, é um desafio. Pronto, acredito que seja uma outra visão, portanto, e espero com alguns apontamentos, ainda que de uma forma muito, muito sumária, poder contribuir essencialmente para a discussão. E então vou partilhar a minha apresentação, só um bocadinho. Conseguem ver? Conseguem ver? Estamos a ver, então, sim. Ok, muito obrigado. Então, depois de pensar e partilhar algumas ideias com os colegas da CP-CIRA do INEM e com a enfermeira Lénia, então eu delineei mais ou menos, portanto, estabeleci como objetivos, que serão os vossos e que serão também deste webinar, sensibilizarmos para o risco das infecções associadas aos cuidados de saúde no contexto extra-hospitalar e a importância para a sua prevenção. Sensibilizar para eventuais falhas no controle da infecção, portanto, no extra-hospitalar, e aqui já estaremos a abordar o que são cuidados omissos e os cuidados omissos, e discutirmos depois, que ficará para depois da minha apresentação e do enfermeiro Guilherme, para discutirmos o impacto da omissão dos cuidados
na disseminação das infecções, particularmente das estirpes multiresistentes. Cada vez vamos assistindo a mais e basta estarmos um pouco atentos às notícias. Então, mas o que é isto de infecção associada aos cuidados de saúde? Ou seja, é um conceito, perdão, que foi modificando ao longo dos anos. Falámos da infecção hospitalar, falámos da infecção nosocomial e chegámos há uns anos a esta parte, a este conceito de infecção associada aos cuidados de saúde. Ou seja, são todas as infecções adquiridas no contexto da prestação de cuidados de saúde, independentemente do ambiente da prestação de cuidados ou da entidade que os presta. Ou seja, enquanto os outros conceitos estavam muito voltados para a infecção em contexto hospitalar, aqui este conceito é muito mais abrangente e abrange os cuidados em qualquer um dos contextos, nomeadamente também o extra-hospitalar. Dentro desta problemática, e temos vindo, como já disse, a assistir a um crescente, sobretudo a questão das multiresistências das bactérias, é um dos problemas graves que nós temos hoje em dia, mas também por toda uma série de fatores assistimos e o risco de infecção associada aos cuidados de saúde é muito grande por diversos fatores, que não só a multiresistência das bactérias. Ou seja, vamos tendo uma população cada vez mais envelhecida, cada vez mais a nossa população é idosa. Viver mais significa viver com uma série de comorbilidades associadas. Os idosos também, do ponto de vista das resistências às infecções, portanto, o sistema imunitário também mais enfraquecido e isso também os torna mais suscetíveis às infecções. Para além, associado a estas comorbilidades, também temos os internamentos frequentes, temos as transferências deste tipo de doentes entre as diversas instituições, entre o hospital, unidades de cuidados continuados, os próprios lares de residência. Muitas vezes aqui é o próprio INEM, as CIVs, que são chamadas para prestar assistência a estes doentes. A própria prestação de cuidados, cada vez mais meios tecnológicos que nós temos ao dispor, técnicas também mais invasivas, doentes a fazerem terapêutica também, imunossupressora também, cada vez são mais. Associado a isto tudo, também basta estarmos atentos à comunicação social para percebermos que há que em termos de recursos humanos, o SNS, os cuidados de saúde, hoje em dia também no nosso contexto, necessitam de mais recursos humanos, ou seja, em vários contextos temos os recursos humanos que são escassos e daí a probabilidade de existirem cuidados omissos, de acontecer o erro e também de acontecerem as infecções, que têm um impacto muito, muito grande a nível da sociedade. Ou seja, podemos subdividir aqui em dois aspectos, portanto, pelo peso clínico que elas acarretam, em termos de aumento das taxas de morbilidade e de mortalidade, mas também a parte económica que também deve estar sempre presente, ou seja, os custos, quer diretos com o tempo de internamento e com os gastos diretos com os cuidados de saúde, mas também os outros custos mais difíceis de tangir, os custos indiretos que estão associados à não produtividade das pessoas, à não produtividade das famílias, se tiveram, por exemplo, que tirar tempo para cuidar destas pessoas. Para além de todas as consequências sociais, como, por exemplo, o isolamento. Portanto, tudo isto, as infecções, basicamente, são um handicap para que tenhamos cuidados de qualidade que tantas vezes falamos e também se insere nas questões da segurança do doente. No extra-hospitalar, ou seja, tudo pode ser agravado, mais difícil de controlarmos esta prevenção, porque existem outros fatores de risco acrescidos.
Ou seja, há um ambiente não controlado, portanto, os colegas que trabalham no INEM, vão com a CIV ou com a VMER, vão encontrar um cenário que minimamente já foi descrito, mas, contudo, é um ambiente não controlado, ou seja, temos limitações em termos de espaço, de atuação, limitações de higiene, pois depende do contexto da ocorrência. São situações de emergência, portanto, estão a atuar com o tempo limitado, a atuar sobre pressão, portanto, e tudo isso pode fazer com que existam alguns cuidados que são omissos nesta área. Da mesma forma, o tempo pode existir que seja reduzido para descontaminar os materiais e equipamentos. Portanto, aqueles que são descartáveis são descartáveis, mas há outros que não o são e são necessários reutilizar. Portanto, e precisam alguns deles de um tempo específico para a sua descontaminação, que aqui pode não existir. Esse tempo pode ser limitado e não ocorrer. Da mesma forma, por essa razão também, pode ser difícil. Há alguns protocolos que possam existir em termos de atuação da sépsia, em termos de descontaminação dos materiais e equipamentos. Por essa razão também pode haver dificuldade, dada a pressão também do tempo, em cumprir na íntegra esses protocolos. Para além dos fatores de risco também que estão associados a quem presta cuidados no contexto extra-hospitalar, que são muitas situações de emergência, ou seja, são consideradas de elevado risco de exposição. Estamos a falar de hemorragias, de queimaduras, feridas abertas, pronto, por aí fora. Portanto, tudo isto são situações que, todo o que seja contacto com fluidos orgânicos, por exemplo, são situações de alto risco. E também sabemos que quando um ambiente que é favorável para o desenvolvimento da infecção, havendo agentes micróbios, portanto, agentes patogénicos e um hospedeiro suscetível, ou seja, se tudo isto tiver aqui uma interligação, portanto, se todos, como no queijo suíço, todos os buraquinhos estiverem alinhados, temos aqui um potencial para o desenvolvimento de uma infecção ou de uma colonização, por exemplo. E então, o que nós temos que fazer, usando as devidas barreiras, é controlar, ou seja, é quebrar esta cadeia como forma de controlarmos uma colonização, controlarmos também uma infecção. Portanto, quebrar esta tríade, este ciclo. Mas o que serão, ou seja, sabemos o que são cuidados omissos, mas o que são cuidados omissos, então, aqui a nível da prevenção e controle das infecções. Poderíamos falar de muitos deles, mas eu optei por fazer esta abordagem, ou seja, ir buscar uma definição que eu adaptei ligeiramente, porque estava muito vocacionado para os cuidados de enfermagem, mas em contexto pré-hospitalar ou extra-hospitalar, temos outros profissionais, médicos, técnicos, que não só os enfermeiros. Daí eu ter feito aqui perdoem-me os autores, uma pequena adaptação. Ou seja, estamos a falar de cuidados que são necessários, mas que são omitidos ou atrasados na prática, o que pode ser um indicador da diminuição da qualidade dos cuidados e da segurança do doente, tal e qual eu já falava há pouco. Então, neste contexto, podemos dizer que estamos a falar de cuidados que não foram realizados, que foram realizados de uma forma tardia, pronto, a posteriori, ou que foram realizados de forma incompleta. Portanto, e temos essencialmente penso eu, estes três tópicos. E então, para dar continuidade a isto, eu pensei nas precauções básicas de controle da infecção. Como vocês sabem, são 10 e depois pensei quais delas fariam mais sentido abordarmos hoje, porque não daria
para falar de tudo, mas quais seriam as mais importantes trazermos aqui hoje para a discussão, e se quiserem abordar outras também estou inteiramente à vontade. Então eu pensei na higiene das mãos, no uso de equipamento de proteção individual e na limpeza e da desinfecção das superfícies e dos equipamentos, que é este último aspecto, é uma área que eu gosto bastante. Então, começando, a higiene das mãos, e pronto, e sem querer apenas falar aqui alguns tópicos, sem irmos à profundidade, a higiene das mãos, se calhar, é daquele aspecto que é mais falado nas instituições todos os anos e ao longo do ano, mas então em maio, no dia 5 de maio, portanto, fazem-se muitas campanhas nesta altura, mas também ao longo do ano fazem-se auditorias aos 5 momentos da higiene das mãos e verificamos que ainda estamos um bocadinho aquém daquilo que é o desejável. A maior parte das instituições tem contratualizado ali uma percentagem dos 90% para a adesão à higiene das mãos. Mas falamos disto ao longo da história, ou seja, aquilo que o Sr. Semmelweis, que era um médico, se não me engano, húngaro, que conseguiu reduzir com a simples, e ponho entre aspas, lavagem das mãos, conseguiu uma grande redução da morte puerperal nesta altura, portanto, no século XIX. Portanto, ele conseguiu que as pessoas que lavavam as mãos, ou seja, qual era o contexto? Médicos faziam autópsias, a seguir iam fazer partos e as mulheres morriam, havia uma grande percentagem de mulheres que morria pela febre puerperal, portanto, só por causa dessa relação. Ele percebeu a relação e implementou a higiene das mãos e conseguiu uma diminuição dessas taxas de mortalidade, também se a memória não me falha, de 12 para 1, qualquer coisa. Portanto, vejam o impacto que tem a higiene das mãos na prestação de cuidados. Mais conhecido e sobretudo pelos enfermeiros, que os nossos programas formativos falam muito temos muita a Florence Nightingale também e a guerra da Crimeia, e com a importância também da higiene das mãos e outros aspectos no controle da infecção que ela desenvolveu. Mas pronto, chegamos a 2023, que é onde temos o último relatório publicado, e estamos com taxas de adesão dos profissionais de saúde na ordem dos 80%. Ou seja, isto para contextos de hospitalares, ou seja, estamos ainda aquém do desejável, que devia ser o 100%. Portanto, ainda é um aspecto que nós podemos, certeza, todos melhorar. Depois, o outro aspecto que eu também trouxe para abordar é a utilização dos equipamentos de proteção individual. Portanto, eles devem ser usados, ou seja, estão aí listados, estamos a falar de luvas, batas, aventais, batas de proteção com mangas, a proteção ocular, as máscaras, e depois para outros contextos, o calçado, a cobertura do cabelo, ou seja, tudo isto são EPIs que são utilizados e que não serão todos utilizados, eu sou apenas listeios, que depois devem ser utilizados, alguns deles, em contexto extra-hospitalar. Ou seja, tudo isso é baseado numa avaliação de risco que os profissionais fazem no momento, mas que muitas vezes podem eventualmente ser negligenciados, e podemos também depois falar um pouquinho sobre isso, se desejarem. E depois, a área que esta que eu gosto muito, que tem a ver com a descontaminação do equipamento clínico, ou com a contaminação do equipamento clínico. Ou seja, é equipamento o que é descartável, como eu disse no início da apresentação, o que é descartável, pronto, é descartável. O que é reutilizável ou de utilização múltipla, portanto, deve ser adequadamente descontaminado. Facilmente ele fica contaminado com fluidos orgânicos ou outros agentes infecciosos em contacto com o doente, e que depois, com uma forma direta ou indireta, através das mãos, através dos próprios equipamentos, através das mãos dos profissionais, podem vir a contaminar ou a infectar ou colonizar outros doentes. Portanto, estes próprios equipamentos podem ser uma fonte de infecção, portanto, se não forem também corretamente descontaminados. Para que isso aconteça, portanto, é importante
nós conhecermos quais são as indicações do fabricante. Hoje em dia temos muitas soluções em termos de descontaminação no mercado, portanto temos é que perceber qual a que se adequa para cada tipo de equipamento. E depois também, ou seja, os procedimentos, a descontaminação ser feita logo após que esse equipamento é utilizado, mas também é importante haver programas de descontaminação também periódicos, ou seja, existir a nível das instituições, portanto, tipo como se fosse uma manutenção, no fundo. Ou seja, estar definido qual é, e também de acordo com o equipamento, qual é a periodicidade em que ele deve ser descontaminado, mesmo que não quando é utilizado, mas está definido essa periodicidade, quem o faz, quando, portanto, e haver esse registro também é muito, muito importante. Pois essa descontaminação então deve ser feita quando visivelmente portanto, está contaminado com sangue, com outros fluidos orgânicos, portanto, e em contexto pré-hospitalar ou extra-hospitalar, portanto, é muito possível, imagino, muitas vezes isto acontece, e depois, como eu disse, há intervalos regulares também pré-definidos e depois também quando temos a inspeção, ou seja, da manutenção, da reparação e após também. Portanto, nestas situações também é importante. Não tenho nenhum estudo em contexto extra-hospitalar, mas trabalhei e desenvolvi alguma investigação em contexto intra-hospitalar sobre a contaminação dos materiais e dos equipamentos, e posso dizer, mais num ponto de vista até da contaminação ambiental a nível do hospital, mas posso-vos dizer que alguns equipamentos, mesmo depois de supostamente descontaminados, se não for adequadamente feito, se não forem respeitados os tempos, acabamos por ter muitas vezes depois da descontaminação continuarem os equipamentos ainda com um grau de contaminação, um número de colónias bacterianas bastante elevadas, e depois acabamos por ter, ou seja, estes micro-organismos acabam por persistir no equipamento, ou seja, no ambiente hospitalar, começam a ser prevalentes e depois acabam por desenvolver também resistências. Ou seja, durante algum trabalho que fiz, encontrei em termos de contexto hospitalar bactérias ambientais resistentes a muitos antibióticos. É apenas uma listagem, não me vou debruçar muito sobre isso, só sobre aquele aspecto para fazer a ponte com aquilo que eu falei há bocadito, hoje em dia, a quantidade de produtos que nós temos no mercado para fazer a descontaminação dos vários equipamentos que nós temos e que estão disponíveis. Portanto, é apenas só sobre isso, e deixo aqui, e já partilhei também esta listagem, mas que os próprios produtos também identificam qual a sua indicação, e os próprios equipamentos também falam também nesse sentido. Portanto, é muito importante termos em atenção as indicações dos fabricantes também para fazermos essa descontaminação. E então, quase a terminar, para não me alongar muito, que acho que já estou passado os minutos que me foram atribuídos. Portanto, o importante mesmo é nós evitarmos a transmissão. Transmissão essa que pode ser entre doentes, pode ser também, como sabem, dos utentes para os próprios prestadores de cuidados, e pode ser de nós também para os utentes. Portanto, é importante nós termos algum aspecto termos em atenção os procedimentos, portanto, a existência, termos esta consciencialização. Para mudar é preciso consciencializar-nos primeiro disso. Termos em atenção os procedimentos, o controle do ambiente, e depois a nossa utilização ou não
dos equipamentos, das questões que têm a ver com a segurança do doente, podemos evitar a colonização ou a infecção. Portanto, é aquilo que eu dizia há bocadinho também, é quando todos os buracos do queijo suíço estão aqui alinhadinhos, pronto, é quando nós temos verdadeiramente esse risco. Assim, acho que é importante, para terminar, esta formação contínua dos profissionais, portanto, sobre as boas práticas. Exemplo disso é este webinar que nós estamos a fazer, portanto, para debater estas questões. É importante existirem recursos adequados e pronto, e hoje em dia creio que não conheço situações em que tínhamos falta da solução antisséptica de base alcoólica, os equipamentos de proteção individual, portanto, equipamentos de limpeza, penso que hoje temos. É importante a implementação, então, de protocolos padronizados de descontaminação dos equipamentos. É importante também, às vezes gostamos menos da realização de auditorias regulares e depois dar o feedback. Feedback que seja construtivo, naquela perspectiva de melhoria, de corrigir algumas falhas. Penso que em Portugal ainda temos algum receio. Parece que quando alguém nos está a dizer que há aspecto que eu posso melhorar, parece que está a apontar o dedo, depois fizeste mal. Não, mas temos que ver isto numa outra perspectiva, ou seja, identificar aspectos onde podemos melhorar. Ver isto não como uma falha, mas como um potencial para melhoria. E agradeço a vossa atenção e fico disponível para alguma questão que depois queiram colocar. Muito obrigada pela intervenção, professor, foi muito pertinente, acho que estamos todos aqui muito mais sapientes nesta área, acho que foi muito bem resumido, acho que mesmo as pessoas que não são desta área ficaram a perceber muito bem o tema, foi muito bem explanado. Agora vou pedir então ao enfermeiro Guilherme, que, como eu tinha dito, é a enfermeira aqui da casa e também da CP Cira, que agora também fala um bocadinho, aí faça a sua apresentação. No final vamos ter espaço para perguntas, portanto não tenham problema em pôr perguntas quer no chat, quer depois no final. Podem sempre ligar o microfone e expor as vossas perguntas, para também gerarmos aqui um bocadinho de discussão. Portanto, passarem a palavra ao enfermeiro Guilherme. Muito obrigada. Fernando Gama, por favor, deixe de partilhar a sua apresentação. Eu ia jurar que ainda está. Ainda está, enfermeiro Guilherme? Não, acho que já está. Já está. Ok. Antes de mais, agradecer a apresentação do professor Fernando Gama, que de facto enquadra muito bem esta realidade e esta necessidade de trabalharmos estes cuidados omissos, pelo menos para diminuir a sua existência. E então, eu chamo-me Guilherme Azevedo, sou enfermeiro, trabalho aqui no INEM desde 2017 e desde 2020 na equipa de controle de infecção. Tenho alguma experiência no contexto de medicina em cuidados de doentes infecciosos e pronto, tenho alguma experiência no pré-hospitalar também cá e nos parceiros. O objetivo da minha apresentação é falar-vos, é relacionar as IACs, as infecções associadas aos cuidados de saúde e a nossa realidade do pré-hospitalar, sensibilizar-vos para a existência de cuidados omissos no pré-hospitalar. Isto também é uma realidade que existe e que temos que evitar o seu crescimento e mesmo diminuir. Sensibilizar para os efeitos dos cuidados omissos nas vítimas e profissionais e sensibilizar sobre as estratégias para diminuir a prevalência destes cuidados omissos no pré-hospitalar. Então, como já tivemos esta introdução e esta base, o controle de infecção é um pilar essencial à segurança do doente. E só através das estratégias de controle de infecção vamos conseguir fazer diminuir estas infecções associadas aos cuidados de saúde. E isto
neste momento está bem notificado o que é que nós precisamos de fazer, e muitas destas intervenções são básicas. As 10 PBCIs são intervenções básicas que permitem diminuir este número de infecções. Reparem, 4 milhões de casos ano só na União Europeia de infecções associadas aos cuidados de saúde, que têm alto impacto na mortalidade dos doentes. Nós não temos dados diretos, é difícil de relacionar o pré-hospitalar com estas infecções, mas a verdade é que existe este potencial. Foram encontradas bactérias multiresistentes nas superfícies das viaturas e nas mãos dos profissionais, e há alguns estudos que demonstram isso. E eu, nesta introdução, chamo logo a atenção. Estas precauções básicas de controle de infecção são a essência deste processo, e nós temos que nos formar nesta área. Para os elementos dentro do Instituto temos até um curso presencial, para os externos temos também formação. Vocês podem aceder ao Aprender INEM e procurar o curso, que também é sobre PBCIs, onde tem informação sobre todos estes cuidados. E então, existem cuidados no pré-hospitalar que são omissos? Existem. E eles podem ser do controle de infecção ou outros. A colocação do colar cervical em vítimas que dele precisam, se ele não for colocado, é um cuidado omisso e que até pode ter grande impacto na doente. O facto de não reduzirmos ou não ajustarmos também o oxigênio numa vítima que até já tem uma saturação bastante acima do nosso objetivo é um cuidado omisso. Mas depois, aqui, o nosso foco. Calçar luvas sem higienizar as mãos. Faz sentido? Nós estamos a calçar as mãos sem termos preparado as mãos para este cuidado com os doentes. A utilização repetida das luvas, e muitas vezes mal, porque nós não trocamos luvas durante os cuidados e às vezes tocamos nos doentes e até em nós próprios, e isto é um problema importante no controle de infecção. Não higienizar os equipamentos, o professor ainda agora falou sobre isso, e aqui o foco. Nós temos que higienizar tudo que entra em contato com o doente e com o profissional e entre doentes. Nós não conhecemos a história do doente e estes doentes, de facto, podem ser portadores de bactérias ou outros agentes infecciosos de risco e até de muito risco. A não utilização da máscara, especialmente em alguns cuidados específicos. Há cuidados que ainda precisam de uma avaliação de risco adequada para nós aumentarmos o nível de proteção que utilizamos. Ou então, o não cumprir a higienização das viaturas ou dos equipamentos. São tudo exemplos de cuidados omissos e que todos já nos percepcionamos que eles existem. E então, posto isto, temos aqui uma ilustração sobre as principais áreas de omissão. A triagem de resíduos, enganarmos ou não utilizarmos corretamente o tipo de resíduos que produzimos, o risco biológico, os cortantes, são tudo resíduos que têm que ser triados adequadamente para diminuir o risco. A higienização das mãos, um grande foco, e tivemos aqui a oportunidade também de ouvir um pouco sobre isso do ambiente hospitalar e da evidência que já temos. O uso e a substituição do EPI, aqui muito foco nas luvas e depois no uso, ou seja, todos nós tínhamos o hábito de ir para uma ocorrência com máscara durante a pandemia e de repente isso parece que já não é importante e que não faz sentido, e se calhar não é bem assim. A limpeza e a higienização das superfícies e equipamentos, já vos dei umas notas sobre isso, e a higienização do fardamento. Existe risco no nosso equipamento individual e deve haver cuidados específicos sobre o nosso uniforme, como a primeira barreira de proteção, a primeira barreira junto à pele, e que nós depois, de facto, levamos o vestido para almoçar, para ir para casa, alguns, e isto tem riscos para nós e para quem nos rodeia e muitas vezes até para a nossa família que depois vai tratar deste equipamento ou que nos toca com este equipamento vestido. Sobre a higiene das mãos. O professor Fernando Gama ilustrou muito bem o objetivo. O objetivo é uma compliance 100%. Eu tenho aqui um estudo que, por exemplo, numa dos 5 momentos, antes do contacto com o doente, há 513 observações no ambiente pré-hospitalar em 5 países diferentes. E reparem, destas 513, estão aí mais ou menos 20 ou 21 em que foi observado este cuidado. Isto quer dizer que na maior parte dos poucos estudos que existem sobre isso, esta compliance é inferior a 10%. E reparem, o objetivo é 100%. No hospital conseguimos 80%. No pré-hospitalar estamos a falar de 6% a 10% de compliance. Isto é muito limitador e demonstra que há uma baixa preocupação com estes cuidados.
E mesmo aqui realçamos o após-contacto com fluidos orgânicos, que é um momento de risco. As pessoas estiveram em contacto de facto com produtos com alto risco, e também a compliance é baixa. Além da higiene das mãos, um grande foco dos nossos cuidados, eu trago-vos imagens de um estudo. Este estudo sobre um trabalho feito dentro do Instituto, e vocês veem aí ilustrações com imagens vermelhas, brancas e amarelas. As brancas não precisam de intervenção, as amarelas precisam de uma intervenção planeada, uma alteração, e as vermelhas precisam de uma intervenção imediata. E reparem, alguns locais, e aqui damos muito bem a ilustração do nosso computador, são locais que nós tocamos muitas vezes de mãos nuas, e eles demonstraram ter uma contaminação mais elevada que outras superfícies da ambulância. E reparem que aqui temos o computador, o monitor é esperado, mas, por exemplo, os puxadores das portas passam um bocadinho ao lado da nossa ideia de zonas contaminadas. Aqui também, dentro da ambulância da célula, temos ali os cintos da maca como uma referência. O plano duro, e reparem as zonas absorventes do plano duro como uma referência de risco, e ali a grande nota da pega da mochila. O que é que isto nos traz? Traz-nos que, reparem, as paredes da ambulância não têm grande contaminação, ou o puxador do teto, mas a verdade é que todas as zonas vermelhas que vocês observam são zonas de grande manipulação, ou seja, foram as nossas mãos que provavelmente contaminaram estas superfícies. E isto chama a atenção para duas coisas. Há um risco relacionado com as mãos e há um risco relacionado com a descontaminação das superfícies. E elas estão muito relacionadas. E, portanto, há muito a fazer nestas PBCIs, e nós precisamos de criar atenção para estas necessidades. E o que é que são, então, os fatores que contribuem para nós termos alguma dificuldade em implementar, ou menos foco na implementação destas estratégias, destas PBCIs? A pressão assistencial. Mas a verdade é que muitas vezes a pressão assistencial é uma falsa questão. A verdade é que nós temos muitas ocorrências que não são emergências, não são situações em que a vítima está em risco de vida. E por isso, ainda que a gente tenha muitas ocorrências, nós normalmente temos a possibilidade, ao contrário, por exemplo, uma urgência hospitalar, em ter algum tempo para o nosso doente e algum tempo para a nossa intervenção. E por isso, a pressão assistencial doente a doente não é bem uma justificativa. Nós temos que nos adaptar à realidade do doente e à realidade da emergência, de cada ocorrência que temos. A escassez de recursos. A escassez de recursos aqui vem muito, não na falta do recurso em si, mas muitas vezes da forma como nós damos importância a esse recurso. Quantas ambulâncias é que têm o SABA disponível? E em que sítios? Será que todos temos SABA, por exemplo, nas portas da ambulância, onde nós podemos utilizá-lo quando saímos da viatura? Será que temos SABA, por exemplo, junto ao corpo, em pequenas unidades individuais, ou numa mochila? Porque a verdade é que isto é importante, se nós temos os 5 momentos, que ele esteja próximo da ocorrência, que ele esteja próximo do doente. E por isso têm que ser criadas estratégias para que exista este produto, este material, junto de nós. Depois temos aqui o EPI e a sua utilização de acordo com uma coisa que é o risco, e isto é uma avaliação que nós temos que fazer a cada momento. E se temos todos os produtos de higiene e limpeza necessários e adequados à higienização da ambulância. E depois temos aqui a organização do trabalho e do espaço como uma necessidade, ou seja, é preciso ter tempo. E muito alguma da informação que aqui temos também é para os gestores dos meios, para os gestores de trabalho. Ou seja, as equipas têm que ter tempo e programação para executarem, por exemplo, a higienização da viatura. E também pensar a organização do material, dos espaços, da melhor forma possível para terem os materiais disponíveis e muitas vezes também protegidos. É importante que o material não esteja sempre exposto ao ambiente. Aqui a supervisão e então o papel dos gestores, coordenadores, os comandantes e as alterações que eles podem implementar nestes aspectos e a vigilância neste ponto. E individualmente, nós também temos estratégias que podemos desenvolver.
Está disponível então mais uma vez formação que vocês podem todos frequentar, e este aspecto de às vezes a gente ter esta formação também nos torna corresponsáveis. Podemos imprimir nos nossos gestores, nas pessoas que estão na hierarquia, a chamada de atenção para estas necessidades. E depois isto vai gerar uma cultura organizacional. Portanto, as pessoas que gerem a instituição, que gerem a emergência de muitas formas, porque há muitos gestores no meio disto tudo, criarem uma cultura em que o pré-hospitalar é uma zona de risco, é uma zona em que nós não podemos usar os materiais apenas para proteger o profissional. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes temos uma cultura em que usamos o EPI porque queremos proteger a nós. E muitas vezes o que é que temos? Temos uma utilização até deficiente dos equipamentos. Usar as luvas e mexer no cabelo, mexer na cara, termos percepção que muitas vezes isto acontece e que isto é um alto risco e até acaba por tirar o interesse da utilização das luvas, e de facto as luvas não precisam de ser utilizadas em todas as ocorrências. É preciso avaliar o risco e percepcionar quando elas são precisas e quando não são precisas. E as IACs são de facto uma importante causa de morte, ou seja, e se há risco para os nossos doentes serem contaminados no pré-hospitalar, não chega nós intervirmos na necessidade imediata, mas sim pensarmos que mesmo que a gente resolva algumas necessidades imediatas, se o doente ficar infectado, não vai sobreviver. E um exemplo muito característico disto são, por exemplo, os doentes queimados. Os grandes queimados morrem do facto da existência da queimadura, mas muito do facto de não terem proteção. Perdem a pele e não têm proteção. E nós não utilizarmos cuidados adequados pode significar um aumento da mortalidade deste e dos outros todos os doentes que tratamos. Nós temos um risco aumentado de IACs, e aqui mais uma vez a questão do EPI, e a falta de avaliação do risco infeccioso. E a sua utilização descuidada. E depois aqui a exposição ocupacional. E eu trago aqui um bocadinho deste tema também para vocês pensarem um pouco. A verdade é que a evidência que nós temos mostra que nós temos muita preocupação com a contaminação com o sangue e com as agulhas. É verdade, porque às vezes picamos-nos e isso é um alto risco. Verdade, mas a evidência mostra o quê? Que nós somos tão focados nesta necessidade que rapidamente detectamos a necessidade de procurar cuidados de saúde quando este acidente acontece. Enquanto que, na verdade, a grande taxa de infecção durante os cuidados de saúde no pré-hospitalar acontece com patogénios de transmissão respiratória. E a verdade é que desde a pandemia reduzimos muito esta utilização. E chama a atenção que aqui temos exemplos, por exemplo, do SARS. O SARS não foi sempre SARS-CoV-2. Antes já existia um vírus com essa nomenclatura, que era outro vírus, depois evoluiu, mas que, por exemplo, criou um déficit num sistema de saúde, porque infectou muitos profissionais, depois não conseguiam ter gente para fazer o processo. Os doentes também percebem que nós às vezes não temos as coisas muito bem tratadas, muito bem limpas, e que temos dificuldades em manter estes cuidados. E depois temos os custos indiretos, estamos aqui a falar do tempo de internamento, no aumento das ausências dos profissionais e por aí fora. Estratégias para mitigar estes riscos. A formação contínua e a auditoria formativa. Precisamos de protocolos adaptados ao pré-hospitalar e eles já existem, mas estão sempre a ser melhorados. Nós, nesta equipa, temos tentado adequar as realidades ao pré-hospitalar. A melhoria da disponibilidade dos equipamentos de proteção individual, dos produtos de limpeza e a sua utilização adequada, e uma cultura de segurança e reportes sem punição. Em resumo, são três entidades nesta roda. E relativamente à pessoa profissional, temos aqui uma questão importantíssima que nos esquecemos. O risco não está só no tráfego, o risco não está só na presença de gás ou de fumo. O risco também está em avaliar a infecção e a possibilidade de transmissão de infecção. Precisamos de melhor higiene das mãos e termos isto em mente, ou seja,
a higiene das mãos só vai mudar quando nós começarmos a perceber que isto é um problema. Uso correto do EPI e de acordo com a tal avaliação de risco e a autoconsciência, a autorresponsabilização e a criação de uma cultura de segurança. Depois temos o ambiente, cumprir as normas de higienização das ambulâncias e viaturas, disponibilização de produtos adequados, a gestão dos resíduos e a diminuição das barreiras físicas, nomeadamente a disponibilidade do SABA, que nós muitas vezes não temos próximos dos nossos doentes, temos que ser nós a levá-lo. Não é a mesma coisa que o hospital, no hospital está em todas as camas, nós temos que levar connosco. E por fim, as instituições, o INEM e todos os outros parceiros do CIEM, em focar a necessidade de disponibilizar recursos e melhorar a infraestrutura, nomeadamente nas ambulâncias, a comunicação interprofissional eficaz, que é isto que estamos aqui a tentar transmitir, e dentro das vossas organizações, e então gerar e desenvolver uma cultura organizacional de liderança que foque também estas necessidades, que às vezes é difícil. Pequenas ações têm grande impacto na segurança. Agradecemos o vosso tempo e atenção. Um minuto. Olá. Pronto, já conseguem ouvir? Ok. Desculpa, nós estamos numa sala, então acabas um bocadinho de tempo. Espera aí, um minuto. Afinal, Agora sim. tá? Ok. Desculpem, estamos numa sala, então queria aqui um bocadinho de eco, era isso que eu estava a tentar ver. Então, agradecer então, ao professor Fernando Gama e também aqui ao enfermeiro Guilherme pela exposição que foi, acho, muito útil para toda a gente que participou. Temos pouco tempo agora para as perguntas, mas temos aqui algumas que queremos só fazer então aos nossos oradores. Portanto, temos aqui no chat perguntas em relação portanto, o professor Fernando Gama, como ele tinha dito, faz parte do trabalho de investigação. E então temos aqui no chat uma pergunta que era se fez algum trabalho, portanto, em termos de níveis de contaminação de superfícies e para também identificação de organismos, em que ele respondeu que sim, que tinha feito. Então que depois podiam só poder explorar aqui um bocadinho mais quais as superfícies em que encontrou com níveis mais elevados de contaminação, os principais organismos encontrados e como é que podemos então explicar esta situação e se ela podia partilhar também um bocadinho aqui da sua experiência na discussão. Obrigado, doutora Joana. Sim, terei todo o prazer. Ou seja, quando eu fiz um dos primeiros trabalhos onde participei, basicamente foi determinarmos o grau de contaminação ambiental, mas especificamente, ou seja, andando aqui um bocadinho para trás, usando meios de cultura seletivos, ou seja, o objetivo inicial era identificar pseudomonas aeruginosa e micobactérios, e por isso, e Klebsiella, e depois a Comissão de Controlo da Infecção, agora a PPCIRA, desse hospital onde fizemos esse primeiro estudo, foi com a Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, pediu-nos para também fazermos a avaliação da presença de Klebsielas, uma vez que era um problema também a nível hospitalar. Portanto, usámos meios de cultura, por essa razão, meios de cultura seletivos, portanto, que recuperam apenas determinadas espécies de bactérias, determinados grupos, mas mesmo assim encontramos outros daqueles que não estavam à espera. Se não usássemos meios seletivos, de certeza que os resultados seriam ainda de encontrar mais bactérias e mais resistência. Globalmente, nós dividimos em termos de superfícies, avaliámos superfícies úmidas e superfícies secas. Ou seja, estamos a falar de superfícies úmidas, torneiras, lavatórios, chuveiros, e depois superfícies secas, por exemplo, a bancada da sala de trabalho onde preparávamos a terapêutica, o carro da terapêutica, tabuleiros, e depois também alguns aspectos de algumas superfícies de uso comum também, os teclados dos computadores, os manípulos das portas, ainda há bocadito o enfermeiro Guilherme também falava na contaminação deles, pronto, e
para não falarmos de outros, os cortinados também, que eram um problema, portanto, identificámos, em alguns deles, níveis de contaminação elevadas. Nós consideramos que havia um número de contaminação elevada quando tínhamos por placa de Petri unidades formadoras de colónias, portanto, colónias superior a 200. A partir daí considerávamos incontáveis, porque realmente é muito difícil. E, por exemplo, todas as amostras, ou a maior parte das amostras que vieram de zonas úmidas, como torneiras, chuveiros, lavatórios, por exemplo, tinham níveis de contaminação elevada, portanto, o número de colónias eram incontáveis. Mas depois tivemos também algumas com uma contaminação também bastante elevada, por exemplo, os carros da terapêutica, tabuleiros de administração de terapêutica, teclados de computador, por exemplo, inclusivamente uma das arrecadações da roupa, que é suposto, da roupa limpa, estava com um nível de contaminação elevada, por exemplo. Encontramos algumas pegas também, tanto do suporte da cama onde o doente se agarra para se mobilizar, como pegas de algumas portas também com um grau de contaminação elevado. Portanto, temos aqui zonas úmidas e zonas secas, e depois, como lhe disse, mesmo utilizando alguns meios seletivos, encontramos muitas espécies, portanto, estafilococos. Dentro das espécies encontramos várias estirpes de estafilococos, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophylla, portanto podem ser chamamos-lhe primas, Mycobacterium também não tuberculosis, também encontramos alguns, sobretudo a nível das bancadas das salas de terapêutica. Portanto, foram algumas das bactérias que nós encontramos. Encontramos, inclusivamente, algumas bactérias, possivelmente bactérias novas. Portanto, a comunidade científica considera, quando fazemos a sequenciação do gene, o 16S, e depois comparamos com a estirpe-alvo, que é ela que nos diz com um grau de probabilidade se é essa estirpe ou não, a partir de 95% consideramos que é a mesma estirpe, mas quando é uma percentagem inferior, podemos estar perante uma espécie de bactéria diferente. E encontrei bactérias com um grau de semelhança de 92% a 93%, portanto, o que significa que poderemos estar perante a origem de estirpes de bactérias diferentes. Do ponto de vista das resistências, ou seja, tivemos bactérias resistentes a mais do que um grupo de antibióticos, nomeadamente posso referir aqui alguns que, enquanto vi a pergunta no chat, apontei aqui, que me lembrei: ampicilina, cefroxima, ceftriaxone, gentamicina, Bactrim, ciprofloxacina, ou seja, temos aqui bactérias com um grau de resistência, portanto, a resistência a muitos antibióticos, portanto, acho que é preocupante. Num estudo onde eu depois participei, em que tive um grau de participação muito mais pequenino e até se avaliou a capacidade delas de degradarem polímeros, vimos que elas conseguem degradar alguns polímeros, nomeadamente, por exemplo, os sistemas de Soros que nós utilizamos, ou as cânulas de oxigênio, algumas delas até têm essa capacidade de se fixarem e de degradarem esses polímeros. Obrigada. Então, não, muito obrigada pela explicação. Eu acho que pronto, também acho que para todos temos também aqui uma noção de que efetivamente o problema que estas bactérias são, portanto, antes do Covid, a OMS já previa que ia haver uma pandemia, e até o que se esperava até que a pandemia fosse de algum organismo que fosse resistente a antibióticos e a terapeuta antibiótica. Portanto, efetivamente, isto é algo que é muito importante nos cuidados de saúde. Estamos cada vez com mais resistências, e a verdade é que, às vezes, como disse o enfermeiro Guilherme, pequenas ações fazem uma grande diferença, e estes estudos, cá está, não é numa atitude de punição, ou numa atitude de apontar o dedo, mas sim numa atitude de melhoria contínua. Mesmo as auditorias e a formação que é feita a nível aqui da comissão da CP-CIRA, não é? Fazemos sempre com a atitude da melhoria contínua dos serviços e do que nós fazemos, e daquilo também, dos cuidados que damos aos doentes, e também para não pormos em risco
como o enfermeiro Guilherme disse, nós próprios e nossa própria família, que depois terá contacto com estas coisas que às vezes nós, sem querer e indevidamente, levamos para casa e levamos para o café e por aí fora. Eu tinha só uma pergunta então para o enfermeiro Guilherme, só para não nos alongarmos demasiado, mas falou aqui um bocadinho da formação, se efetivamente, como é que as pessoas que estão a ver este webinar, se quiserem ter um bocadinho mais informação sobre isso, onde é que elas podem encontrar informação sobre isto? Pronto, de facto, a melhor maneira de terem informação sobre isto é aquilo que eu referi na folha, e nós estamos a insistir muito nisto, que vocês possam aceder ao Aprender INEM, e além de outras formações, o Aprender INEM tem um curso específico para o pré-hospitalar, e foi um grande trabalho desta comissão, que foi adaptar a norma das PBCIs à nossa realidade e que acaba por implementar ou por instruir de que forma é que nós conseguimos implementar as 10 PBCIs no nosso dia-a-dia das ambulâncias, no nosso dia-a-dia dos cuidados extra-hospitalares. Podemos sempre também procurar a base, e da GS tem informação sobre isto e a OMS também, que são sempre referências espetaculares para este conteúdo. Eu então, se calhar, vou só partilhar depois também aqui no chat, ou peço alguém para partilhar no chat o mail da CPCIRA, se alguém tem mais questões sobre isto, podem sempre, obviamente, fazer questões diretamente através do e-mail. Mas eu acho que da nossa parte aqui, como já não há mais questões e também como acho que foram as apresentações foram tão explícitas e foram tão bem explanadas, é porque as pessoas não têm tantas questões. Então só queria restar aqui agradecer, peço desculpa. Deixa eu ver se estão a ouvir. Resta-me aqui agradecer, obviamente, aos oradores a disponibilidade, tanto ao enfermeiro Guilherme, que é aqui da casa, mas também ao professor Fernando Gama, que foi incrível trabalhar consigo. Acho que foi muito dedicado ao tema. Gostamos muito muito também. E, obviamente, também a todos os participantes pela disponibilidade de tempo que nos estão a dar, que nós sabemos que o tempo é escasso, e, portanto, agradecemos muito a vossa atenção e a vossa disponibilidade em participar. A CPCIRA está sempre aqui para vocês. Quando vocês quiserem, está aí o mail no chat. É só vocês mandarem-nos um e-mail quando precisam de nós. Nós estamos sempre à porta e à espera da vossa participação. Façam os nossos cursos e tirem as dúvidas connosco. E pronto, acho que é agradecer a todos e desejar a toda a gente uma boa tarde e continuação de bom trabalho. E vemo-nos no próximo webinar. Obrigada. Boa tarde. Ok, boa tarde a todos. Pronto, e agradecer também, mais uma vez, o convite. Foi um gosto também.